Esperando entrar a gravação. Você está gravando esta reunião, avise a todos que estão sendo gravados. Boa noite a todos. Professora Franciele, Relações de Consumo. Acho que a nossa aula, quarta ou quinta aula, vai fazer vista da nossa prova de uma forma diferente. Vamos terminar aquela análise daquela petição inicial que eu trouxe para vocês de caso concreto. Qualquer dúvida, estamos à disposição, né? Os recados já foram dados antes da nossa aula começar aí as gravações. Quem vão ser nossos leitores hoje da aula? Lembrando que qualquer um pode ler, qualquer dúvida é pertinente. Última vez eu nem sei, eu falei alguma coisa, depois vieram me falar, conversar comigo, professora, mas eu queria dar esse exemplo aqui na sala, fiquei com vergonha. Tem que dar na hora que a gente está ensinando, inclusive. Porque aí os amigos vão aprender também, né? Normalmente nós temos dúvidas quando estou ensinando alguma coisa para vocês. Aí vem assim, nossa, mas será que nesse caso isso? Será que nesse caso aquilo? Tem que perguntar. Tomando um Gatorade para dar uma hidratada aqui. Vou precisar de gente que vai me ajudar a ler o código, tá? Quem quiser ler o código vai ganhar um presente, vai aprender mais. Então, eu vou começar aqui. Vocês têm a prova está corrigida. Bem tranquila, mas o que eu vou ensinar vocês agora, gente? Vocês fizeram uma prova com consulta de internet. Vamos falar a verdade, né, galera? Enganar o Brasil aí não vai passar na prova da OAB, não. Vamos ter que ser sincerão. Existe uma forma da gente resolver qualquer questão de prova, por exemplo, e entender o que a banca quer e aprender. Eu sempre comento com os alunos, né, que eu tenho um grupo de estudos da OAB, aconteceu esse ano, porque o pessoal da Unic pediu e funciona. O que eu vou ensinar para vocês é a mesma coisa que eu ensino para a galera da OAB. Vai passar na OAB. Como estudar com qualidade se eu tenho 1 hora por dia para passar na prova da OAB, para a prova da OAB, porque é o que vocês querem agora, entende? Mas alguém quer fazer magistratura, alguém quer fazer defensoria pública. Acho que vou ligar uma outra luz. Tá bom o som e a imagem aqui, gente? Porque eu tô com uma luz apagada, parece que eu tô muito escuro aqui. Deixa eu ver se eu ligo a luz com a minha, né? Tô conseguindo ver meu. Tá bom, prof, tá ótimo. Tá bom? Então tá, vamos lá. Acho que melhor, ó. Liguei uma outra luz. Então, o que eu vou ensinar vocês agora? Antes de fazer direito, estudei para medicina e passei, só que não é o que eu queria. Para que falar isso? Porque eu aprendi a resolver questões. Eu tenho hoje uma facilidade de resolver qualquer questão de prova, ensinar qualquer matéria, mesmo que eu não saber aquela matéria, porque eu tenho uma metodologia de raciocínio para poder acertar a questão. E é isso que eu vou ensinar para vocês hoje. Exemplo, trabalho de manhã, de tarde, tenho que fazer faculdade à noite, tenho filho, ou seja, um ser humano normal, né? Que tem que fazer as coisas para poder se sustentar. É possível passar na prova da ordem? Sim. Eu passei no 5º ano, era assim a minha vida. É possível passar em medicina? Sim. Passei em medicina também, e era assim a minha vida. É possível passar em magistratura, defensoria? Não sei o que você quer da sua vida. Concurso do INSS, polícia? Sim. Então, como que eu vou fazer para eu estudar, para eu não ficar virando noite, ou para eu ficar, né, estudando com qualidade qualquer tipo de prova? Vocês têm que pensar o seguinte, eu sou Franciele, toda vez que eu for fazer uma prova para vocês, eu vou ter uma forma de pensar, de me comportar se eu for a banca. A banca da FGV, que é a Fundação Getúlio Vargas, que escreve as questões da prova da OAB, eles são que nem vocês aí, um grupo de pessoas que tem um pensamento em comum, certo? Para poder criar uma questão. Então, se a gente conseguir entender a forma de resolver a questão daquela forma de pessoas que pensam, a gente vai acertar. E é assim que eu aprendi. Eu estudava no meu horário de almoço, que era 2 horas na época, 10 questões por dia para resolver, né? Eu tenho aqui, eu até mostro para vocês. Eu já vou. Se tiver alguém entrando na reunião aí, eu não consigo ver, porque eu escuto o barulho, o pessoal aceita, tá? Para nós aí, para a galera não ficar no lobby. Depois eu subo a aula. Ó. Esse aqui é o livro de 5.000 questões da OAB resolvidas. Isso aqui eu vou passar na outra aula para vocês verem como que é legal. Hoje eu vou ensinar como funciona na prática aqui,
com a nossa prova. Vou ensinar vocês a raciocinar, aprender um conteúdo, mesmo se vocês não saberem que conteúdo que é esse, tranquilamente. Pode ser direito penal, tributário, não importa, tem um método de estudar, tá? Tem aqui, dentro desse livro, questões de consumidor. Então, depois que a gente passar o feriado, eu vou ensinar a vocês mais uma unidade, né, de ensino. Eu vou passar a parte da jurisprudência, vou pegar questões daqui, de direito do consumidor, para resolver com vocês. Por quê? Eu vou passar o conteúdo da faculdade normal, mas eu vou muito mais. Eu quero que vocês entendam na prática da advocacia e na prática para vocês conseguirem a aprovação da OAB. Enfim, galera, todo mundo tem uma vida comum aí, quer passar na prova do 5º ano. É possível, estudando pouco e com qualidade. Sabe aquela situação? Não é você estudar exaustivamente 5, 6 horas, uau, sem entender nada. Eu sou totalmente favorável aos cursinhos lá que tem de aula, videoaula. Mas, assim, para a primeira fase da OAB e para qualquer concurso que vocês querem fazer, é resolução de questão. Vocês vão ver que a nossa prova de hoje, que eu vou ensinar vocês, é nada mais do que uma paráfrase da lei que a gente já estudou. Paráfrase, ou seja, eles falam com outras palavras aquilo que a gente já aprendeu. E assim também qualquer questão de prova. Porque as bancas, elas têm que seguir, normalmente, a lei seca ou a jurisprudência pátria, né, unânime que tem. Então, a gente repetindo e fazendo as resoluções de questões, a gente consegue alcançar aí essa procedência. Vamos lá, vocês vão entender. Porque essa prova, apesar de não ter aonde está o fundamento dos artigos, eu sei muita coisa de cabeça. Aí vou pedir para vocês lerem, porque assim vocês vão entender. Então tá, eu preciso de alguém agora para começar para ler a alternativa 1 para mim. Ler o caput, ler as respostas, e depois uma outra pessoa para ler o artigo que eu vou pedir do Vadimeco. Não tenha vergonha, coloque-se a sua cara aí em xeque, que ninguém tá vendo. Você vai aprender uma coisa que nunca ninguém te ensinou, então vai valer muito a pena. Quem pode ler aí para minha pergunta? Assinale a alternativa incorreta. Please. Sem vergonha, gente. Vocês são muito inteligentes. Eu quero ensinar vocês. Então, vamos lá. Preciso de alguém para ler a prova, questão 1. Vou esperar 1 minuto, não vou colocar o nome aqui na tela. Se a pessoa tiver sem a prova, eu vou tirar da reunião. Faz, gente, por favor. Felipe, Joyce, Poliana, Letícia, Luma, Marcilene, Robson, Alice, Aline, Ana, Bruno. Alguém tá me ouvindo aí, vivo, encarnado, sentado no computador, querendo aprender com a prova? Ai, o portal tá lento, essa prova não quer abrir, não. Peraí, tô tentando aqui. Eu mandei no grupo dos líderes. Manda lá já no grupo lá de novo. Tinha mandado. Não, no grupo que eu tô não tá, não. Não veio, não. Eu mandei terça-feira, porque eu dou essa aula, repito essa aula, né? Eu dou de manhã na terça e na sexta. Então a matéria foi mandada segunda-feira, domingo, terça. Boa noite. Alguém ajuda a colega ali? Pode fazer a leitura para mim? Nós também não recebemos nada sobre as provas. Tá no AVA lá, que é a prova corrigida. E eu mandei pro grupo de vocês também. Vocês têm que abrir o AVA. Não, o tem que abrir o AVA e olhar, porque eu escrevo. Se agora eu não vou abrir aqui o AVA, porque vai travar a nossa tela aqui. Se eu abrir o AVA, mas está no AVA, prova corrigida. Eu escrevo assim, bem claro o que eu vou colocar. Senhores líderes, vocês não estão cumprindo com o direito instituído aos senhores? Eu recebi, professora. Ela mandou no grupo, Natália. Então, pronto, gratidão, é isso aí? Então, manda para quem não recebeu, ou presta atenção, é porque eu faço isso uma semana, eu organizo minhas aulas domingo, né? Então, domingo, segunda ou terça que vai receber. Então, manda para a galera que não tem aí, de alguma forma, ou reenvia, tá aqui, porque conversou um monte, não baixou a prova, normal, não consigo olhar mais no celular. E alguém lê para mim ali, que daí eu vou fazer, mas eu preciso que vocês tenham a prova e o Vadimeco, para vocês entenderem o que eu vou explicar. Eu vou ler a prova, prof. Então, lê para mim a prova
E aí, com a sua permissão, se precisar, eu vou parar, tá? Mas lê normal. E depois alguém vai abrir o vadimécum no Código de Defesa do Consumidor, no artigo 5º, inciso 8º. Pode ler, por favor, a prova aí. Assinale a alternativa incorreta. Assinale a alternativa incorreta de acordo com o Código de Olhando. Defesa do Consumidor. A. O fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados que desenvolvem atividade de produção, comercialização, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. Essa é a letra A. Sim, lê a B. B. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final, equiparando-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. C. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro e o importador respondem independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos. D. B. São direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor no processo civil, independentemente da verossimilhança da alegação ou hipossuficiência da parte. Isso. Obrigada por ler, Poliana. Boa noite a quem entrou agora. A gente está com a prova, tá? Corrigindo a prova de uma forma diferente. Então, peguem no AVA, peguem com os líderes, está no grupo lá por segunda ou terça-feira. Seguinte, gente. Vocês viram que a Poliana leu a questão. Com certeza, todo mundo acertou essa questão, porque é questão de concurso da internet. O que eu quero explicar para vocês aqui? Presta atenção no caput da questão. Vão aprender. Faz quando vocês não sabiam o que era fornecedor e consumidor. A questão desses livros de questões resolvidas, ele fala qual está correta ou incorreta, igual eu coloquei na prova. Então, isso significa o quê? Que todas as alternativas são corretas, exceto a D de dado. Então, a gente vai ler a A. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública, privada, nacional, estrangeira, bem como entes despersonalizados que desenvolvam atividade de produção, montagem, criação, etc. Quem está com o vadimécum aberto vai ler para nós o artigo 3º do CDC. Lê aí, gente. Eu nem sei quem é você, que eu não estou vendo. Eu quero que você aprenda só. Vá para a luz, com a OB, com a vermelhinha. Então, leia. Pode ser quem quiser, não tem problema não. Eu quero que leia. Artigo 3º. Isso, por favor. Depois você lê outro, Poliana. Isso, artigo 3º. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação e construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. Alguém prestou atenção na prova que a escrita é igualzinha do artigo 3º? Sim, professor. Sim, claro, né? Agora, outra pessoa, por gentileza, vai ler o artigo 2º do CDC, enquanto os outros vão olhar para a letra B de bola da prova. Artigo 2º do CDC. Por favor, quem fique à vontade. Artigo 2º. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Então, olha lá, tá? Destinatário final. Parágrafo único, lê, porque a alternativa B juntou tudo. Lê o parágrafo único do 2, segundo. Equipara-se a... Pode ler, Letícia. Equipare-se ao consumidor a coletividade das pessoas, ainda que indetermináveis, que haja interferindo nas relações de consumo. Intervindo, isso. Quem estiver acompanhando a prova percebeu que
o artigo 2º com parágrafo único é a paráfrase da letra B de bola. Claramente, vocês entendem? Não é só marcar qual é correta ou incorreta. É assim que vocês aprendem qualquer disciplina do direito. Entendendo no foco. Não é se matando, assistindo 500 videoaulas fornecedor-consumidor. Vê na prática. Agora ali, a C de casa. Deixa eu ver onde que tá isso aqui, porque eu, como não tem, fabricante, produtor. Esse aqui vai estar mais na frente. Onde que vai estar esse artigo aqui? Fabricante, produtor, construtor. É porque eu tenho que saber. Alguém vai fazer o seguinte, artigo 12 do CDC, leia. Enquanto todo mundo lê a prova. Artigo 12. Responsabilidade pelo fato do produto ou serviço. Pode ler, professor? Por favor, o fabricante... O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informação insuficientes ou inadequadas sobre a sua utilização e riscos. Aí tem o primeirinho ali, vai... Não precisa não, é só para a gente responder a prova, Felipe. Olha, dá uma olhada lá. Vocês estão entendendo? Eu vou fazer mais todas as questões da prova e até o final vocês já vão estão começando, já vão passar no teste igual eu falo, da OAB, aqui, ó, do Detran. Já vão começar a dar seta olhando, já vão ficar trocando a marcha. A letra C, que está correta, é a cópia do artigo 12. É que eu sei de cabeça isso daqui, eu vou trazer para vocês coisas mais além. Agora, a D de dado, vamos lá. Alguém vai ler para mim agora, artigo 6º do CDC, inciso 8º. Eu já falei para vocês isso bem claro na prova, só que eu preciso que vocês entendam, porque isso é uma pegadinha costumeira de consumidor. E do mesmo jeito que tem pegadinha em direito do consumidor, tem direito constitucional, direito civil, processual civil, direito penal, entende? E tem uma forma da gente não cair na pegadinha, que é estudando assim, com eficiência. Artigo 5º, 6º e o inciso 8º. Alguém lê, por favor. A facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias das experiências. Artigo 6º, fala o seguinte, são direitos básicos do consumidor, inciso 8º. Quem tiver com vadimeco, usa um lapisinho, porque o marca-texto às vezes atravessa, sabe, estraga o vadimeco. No inciso 8º, coloca ali, inversão do ônus da prova a seu favor, no processo civil, vai grifar inversão do ônus da prova. Quando a critério do juiz for verossímil a alegação. O que é verossimilhança, gente? Verossimilhança é quando parece que é verdade. Quando eu estudava direito, eu lembro que para eu entender esse trem aí, não era fácil, não. Então, eu vou falar de uma forma bem simples, para vocês entenderem na prática. A gente conseguir uma tutela de urgência hoje, limpar o nome, exemplo, da sua mãe, que está sujo indevidamente, a gente precisa mostrar para o juiz a probabilidade do direito, ou a verossimilhança. Então, para a gente poder pedir, né, a aplicação do direito do consumidor, tem que ser a parte, igual a gente leu nos artigos ali, tem que ter um fornecedor e que tem que ter um consumidor que vai utilizar o produto ou serviço como destinatário final. Acabou? Pode ser pessoa física ou jurídica. A D de dado. São direitos básicos do consumidor a facilitação dos seus direitos, que é o caput do artigo, inclusive a inversão do ônus da prova a seu favor, independente da verossimilhança. Onde está o erro? Pode falar, gente. Se errar, não tem problema. Melhor aqui do que na prova. Essa daí está incorreta. Tem uma palavra que está fazendo essa alternativa está incorreta. Alguém chuta aí? Independente. Independente. Por quê? O juiz está lá no artigo 6º, inciso 8º. Ele só vai conceder a inversão da prova
se for verossimilhança, ou seja, se o juiz tiver na cabeça dele a ideia formada de que o cliente realmente ele é, né, hipossuficiente, vulnerável, etc e tal. Se isso não acontecer, ele pode não inverter. Por isso que quando a professora fala que todo consumidor é vulnerável, está lá no artigo 4º, inciso 1, é presumidamente. PJ, pessoa jurídica ou física. Agora, a hipossuficiência para inverter o ônus da prova tem que provar. E é isso que a questão explica. O que a gente aprendeu aqui? Se vocês fizerem, tipo, 10 minutos demorou para resolver essa questão. Tá com uma questão de prova. Qualquer concurso que vocês quiserem, tem esses livros de resolução. Se vocês estudarem com esse raciocínio, em uma hora que resolva lá 7 questões, tomar uma água, etc e tal, resolveu com qualidade, entendeu que é fornecedor, entendeu que é consumidor, que a alternativa A, B e C são corretas, entendeu por que a D está incorreta, entende? Vocês acessaram uma parte do cérebro que o conteúdo ele vai fixar. Tem um dos e-books que eu montei, enfim, mais para frente eu falo para vocês, mas, enfim, eu montei um e-book que é de estudo, através de pesquisa, de academia, etc., de cientistas, para ver qual que é a forma de estudo que mais o aluno consegue aprender, fica lá na memória dele que ele vai lembrar. E essa forma, e esse mecanismo é com a repetição consciente. Eu gostava muito na faculdade de fazer muito resumo, aquelas fichinhas para entender, mas a forma de você fixar com mais eficiência o conteúdo na sua cabeça é resolvendo questão. Grifando não, fazendo a leitura somente não, resumo também não, com mais alta eficiência resolver questões. Isso aqui que eu estou falando para vocês pode ser que, enfim, existem outros métodos, mas é uma forma que faz sentido na minha cabeça e eu acredito que faz de vocês. Essa foi a primeira questão. Vamos lá. Já leram a 2? Quem pode ler a 2 para nós? Bem facinha. Consumidor, alguém pode ler a prova? Artigo 2º ali. Eu vou dormir aqui, ó. Código Consumidor, artigo 2. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Verdadeiro ou falso? Exato, a resposta aí é verdadeiro. E como é que a gente sabe disso? Se a gente fosse tá com um livro de questão comentada, ia falar assim, senhorita, aluna, aluno, no caso aqui, olhando, lê o artigo 2º lá do CDC. É toda pessoa física, jurídica que adquire produto ou serviço como destinatário final. Ponto. É isso. Agora a outra precisa de ajuda de vocês também. A Natália tá aí, tá, né, Natália? Os líderes da sala. Não tá. Natália é dessa turma, né? Acho que é a professora. Ela não tá, eu acho que ela tá no grupo, mas ela não tá online aqui agora. Vou falar pra Melissa. Prof, eu tô aqui, sim. Ué, por que não tá seu nome aqui que apareceu? Uai, algo não está certo, que eu tô dando o cursor aqui, não tô vendo seu nome. Tá bom. Então tá, o que eu peço pros líderes ajudar, porque eles são mais proativos aí para vocês desenrolarem seus amigos, para eles terem mais coragem de conversar comigo e tal. Você tá com a prova aí, Natália? Sim, prof. Pode ler o número, a questão 3, por favor? Posso sim. 3. Com relação às relações de consumo disciplinadas no Código de Defesa do Consumidor e ao empresário, assinale a alternativa correta. A. A pessoa jurídica de direito público e a integrante dos serviços sociais autônomos não são consideradas fornecedores, de modo que possuem imunidade ante o consumidor. B. A pessoa jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final é considerada consumidor. C. A pessoa jurídica de direito público
não se submete às disposições do Código de Defesa do Consumidor, e os litígios que envolvam deverão ser tratados no termo da lei civil. D. Uma empresa não poderá litigar com outra invocando o Código de Defesa do Consumidor, sob pena de ofensa ao princípio da hipossuficiência técnica e econômica. Yes, obrigada, Natália. Olha só, gente, esse tipo de questão eu sei porque eu já fui aluno, e também ainda sou aluna, que eu tenho muitos professores que me ensinam, que são aí 20 anos advogado, né? Eu tenho 4. Seguinte, essa questão ela é simples, mas ela é uma questão traiçoeira. Se os senhores, né, vocês, eu chamo meus pupilos amados, não tivessem com a internet, podia dar confusão na mente. É isso que eu estou tentando lembrar vocês. Vocês estão na internet aí do outro lado, fica mais acessível, porque vocês têm acesso a trocar informações com os colegas, etc. Mas eu preciso que os senhores aprendam a usar o trambolho chamado vadimeco a seu favor e o raciocínio de vocês. Então, vamos lá. A gente aprendeu o quê aqui? Que a letra B de bola é correta. A letra B de bola fala: a pessoa jurídica adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Nossa, professora, já estou cansado de ouvir isso. Que bom. Porque é isso que normalmente é pegadinha em direito do consumidor. Se a gente lê o artigo 3º do CDC, é exatamente isso. Pessoa jurídica ou física, pública, privada, nacional, estrangeira, como entes despersonalizados que desenvolvam, etc. Né, que fala ali. Né, que pode ser o fornecedor e o consumidor. Vamos entender agora por que a questão A, a questão C de casa e a D de dado está incorreta. Por quê? Porque é assim que a gente aprende, galera. De novo, né? Parece pica-pau, né? Mas é assim mesmo. Tivesse uma questão dessa, num livrinho desse aqui, de qualquer questão, defensor público, procurador municipal, não sei lá o que vocês querem, ia ter a questão, que nem a professora mostrou, e embaixo o artigo, para vocês lerem por que está incorreta ou correta. Assim aprende. Faz sentido? Então, vamos lá. A. Por que ela está incorreta? Vamos lá, pessoa jurídica ali, ó, fornecedor, integrante de serviço autônomo, não são considerados fornecedores que possuem imunidade anticonsumidor. A letra A de amor, né? Tá falando o quê? Que pessoa jurídica de direito público e a integrante de serviços sociais autônomos não são consideradas fornecedores. Opa! A gente já aprendeu 555 vezes que pessoa física ou jurídica pode ser considerada fornecedor. Na Energisa, a Azul, a Vivo, a Latam, de modo que possuem imunidade ao consumidor. Essas questões, gente, já é um raciocínio, sabe da gramática? Vocês pegam um texto lá a professora dá uma redação, uma reportagem, pede fazer uma redação, só que vocês têm que ter um raciocínio jurídico mais aguçado, que possuem imunidade anticonsumidor. Na nossa última aula, eu falei em algum lugar para vocês sobre contratos, lembra? Que se vocês assinarem um contrato, eu falo vocês, a mãe de vocês, a avó de vocês, para vocês fixarem um exemplo, e tiver alguma cláusula que ela tira um direito seu do consumidor, como a inversão do ônus da prova, como a situação de contratos de adesão, essa cláusula é considerada nula ou leonina. Então, quando a alternativa A fala assim, de modo que possuem imunidade ao consumidor, ou seja, existem pessoas jurídicas, está falando na A, que elas não são consideradas fornecedor, já está errado aí, porque a gente aprendeu aqui, que é cópia do artigo 3º, que fornecedor pode ser pessoa física ou jurídica, certo? E está falando que tem imunidade, ou seja, se eu fazer isso aqui, não vai aplicar nenhuma ao crime do direito do consumidor ou nada. Isso é incorreto, a gente já viu isso. Nunca pode ter cláusula que gera mais onerosidade para o consumidor em relação ao fornecedor. Então, imagina, existe a lei consumerista e tem alguma coisa que fala que ele perde a força das premissas, dos benefícios consumeristas. Isso não existe. Não existe. Então, está incorreta porque ela está totalmente incorreta. Mas se vocês não soubessem o que era fornecedor de consumidor, vocês iam errar essa questão. C de casa. Pessoa jurídica de direito público não se submete às disposições do CDC e tratados que envolvam a lei civil. Essa questão C, se vocês prestarem atenção, não tem nada a ver.
Porque ou alguma coisa é criminal, ou aplicação do Código Civil, o próprio Código do Consumidor tem aplicação do Código Civil também, inscrição indevida do nome de alguém, que é o caso da peça nossa, é má prestação de serviço, e a fundamentação do Código Civil é o quê? Ato ilícito. Ato ilícito. E também tem dentro da Constituição Federal. Então, quando ele fala aqui na nossa questão C, que pessoa jurídica e direito público não aplica o Código de Defesa do Consumidor, lembra uma outra aula que eu falei que até dentro de licitações da prefeitura pode ter relação de consumo? Vamos comprar, sei lá, uma merenda nas escolas, tem que fazer uma licitação, né? Primavera, por exemplo, do Leste. É a forma da gente escolher a compra e o preço dos produtos através de uma pessoa jurídica de direito público, que é a prefeitura, e se submete à lei consumerista, porque o alimento tem que ser de qualidade, não pode ser nocivo, tem todas aquelas coisas que a gente já comentou de forma mais específica. Então, tem essa aplicação, sim, em pessoa jurídica de direito público. Tem que entender na cabeça de vocês. Pessoas de direito público são várias, né? Pode ser Caixa, Banco do Brasil, mas enfim. E a de dado, uma empresa não pode litigar contra outra. Olha que nada a ver essa questão. Se vocês marcassem uma questão dessa na prova, já viu aquela piadinha assim, dá 0 para ele? Porque não tem como, presta atenção. Uma empresa A, ela não pode invocar o Código de Defesa do Consumidor contra uma empresa B de bola, invocando a hipossuficiência técnica ou econômica. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eles estão confundindo a cabeça dos alunos nessa questão. Vulnerabilidade presumida. Não, o Olívio vai de meco, eu vou chorar. Pingou aqui. A hipossuficiência tem que ser comprovada, que ela pode ser técnica, econômica, e tem mais uma outra que eu não lembro agora qual é. Técnica. Não tem conhecimento técnico sobre aquele problema. Eu, Franciele, em relação a um problema que o meu cliente traz da Energisa, eu faço ideia como é que funciona o trem da Energisa. Hipossuficiência técnica. Hipossuficiência econômica, pobres nos termos da lei, para entrar com processo, para pedir uma perícia, que tem custas. Se a gente pedir uma perícia num processo hoje, gente, que não tem justiça gratuita, a parte que tem o ônus de provar vai ter que pagar. Ou seja, o autor ou o réu se inverter o ônus da prova. Para isso que serve a inversão do ônus da prova, gente. Olha que chave legal na cabeça. Então, se eu entrar com uma ação lá na Justiça Comum, Fran, e eu conseguir a inversão do ônus da prova, e eu pedir uma perícia, e o processo é um processo de 100 milhões, uma fazenda, contra a Energisa. Eu tenho um processo, mas não é 100 milhões, mas um dia eu chego lá, contra a fazenda aqui, uns 100 mil reais. Quem vai ter que pagar essa perícia é quem? O réu, porque o juiz inverteu a sucumbência para a parte que tem mais possibilidade de trazer aos autos a prova para resolver o problema. Então, inversão do ônus da prova é mais que um nome bonito. É uma solução eficaz para o seu cliente. É muito bom conseguir isso. Entenderam? E aí, gente, você faz sentido essa forma de resolver a questão? Quero ver de vocês aí, que é a primeira vez na vida que vocês estão vendo isso, tenho certeza. Quem tá ouvindo aí, prestando atenção, faz sentido? Faz sim. Aprende mais? Sim. Grava mais, né? Grava mais. Exatamente. Eu vou abrir a câmera de vocês, tá? Eu tenho um botão aqui que eu abro a câmera de vocês a hora que eu quiser. Retiro o áudio. O pessoal já vai se vestir, já vai pôr pijama, já vai desligar a TV, já. Brincadeira, gente, não tem esse botão, tá? Só pra vocês ficarem alerta. Enfim, essa forma de estudar que eu tô compartilhando com vocês é para vocês, os senhores, estudar qualquer matéria. Vai gastar 30 minutos, vai gastar 40, mas vai ser de qualidade. Se eu perguntar no final da prova o que é fornecedor, o que é consumidor, o que é inversão do ônus da prova, que eu já falei uma aula inteira, nada vai fazer tão mais sentido que resolver uma questão assim. Vocês entendem?
Vocês estão abrindo a gaveta do cérebro e colocando um chip. Fecha. Massa demais, gente. Isso aqui, Maria, vocês vão passar tudo na OAB. Quando colocar um outdoor, você faz um agradecimento para mim, tá? No outdoor, sim. Professora Franciele. Alguém vai ler o 4 aí da prova, por favor? Página 2, questão 4. Isso. 4. Código do Consumidor. Artigo 3º. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como entes despersonalizados que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. Verdadeiro ou falso? Tá, perdão. Obrigado. Agradeço por ler. É só para vocês entenderem o que, gente. Isso aqui as provas das questões que nós, professores, pegamos, se fosse discursivo, é criar da cabeça, mas como é objetiva, é de banca. Vocês percebem que é a mesma coisa? Não se o senhor vai estudar para prova, sei lá do quê. Eu falo da OAB porque é o mais perto. Né? Tem que fazer a OAB para ser qualquer outra coisa, né? Exceto carreiras policiais que não precisa ter a OAB. Enfim, vocês precisam focar nessa situação. Vai estudar uma matéria, direito das coisas, direitos reais, sei lá o que é isso, professora. Direito de propriedade, servidão de passagem, etc. Não faço ideia. Vai direto para a questão. Resolve a questão, mas olha para a questão, namora a questão, pergunta, procura na internet por que está errada, por que está correta. Aí seu cérebro começa a desassociar, ou seja, quando tem a pegadinha, até uma questão dessa 4 fica fácil. Lembre-se que vocês estão fazendo prova com computador. Se estivesse fazendo uma prova dessa na sala de aula no X, provavelmente vocês não teriam acertado tanto, porque muita pegadinha, muita pegadinha. Não minha, tá, gente? De concurso, questões. Eu quero que vocês passem. Mas eu preciso ensinar. Não preciso ensinar vocês a colocar o né? Fazer o trem lá, jogar um anzol e puxar. Porque a faculdade de vocês, uma hora vai acabar, vocês precisam resolver os problemas profissionais de vocês sozinhos. E é como raciocínio jurídico. Só que acabam explicando uma coisa que eu percebi que eu tive problema na minha faculdade. Não tinha isso. Né, eu tinha que desenvolver o raciocínio jurídico, igual da língua portuguesa, mas dentro da parte jurídica. Isso aqui é riquíssimo. Consegue aprender qualquer coisa. Então, a questão 4 é cópia do artigo 3º, que a gente já leu 255 vezes já. Questão 5 aí da prova. Alguém pode ler? Pausadamente, respirando. Aprender um monte de coisa agora nessa questão. Por favor. Questão 5. A Lei Federal número 8.078 de 1990 escreve no artigo 1º que o presente código estabelece normas de proteção e defesa do consumidor de ordem pública e interesse social, nos termos dos artigos 5º, inciso 22. 30. 30. Isso, 3, isso. 170, inciso 5, da Constituição Federal, e artigo 48 de suas disposições transitórias. Diante do exposto, assinale a alternativa correta, considerando o artigo 3º e parágrafos desse Código. Toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final, ou a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo, denomina-se A. Fornecedor, B. Produto, C. Consumidor ou D. Serviço. Resposta correta, C de consumidor. Tá, vamos entender isso aqui, gente. Isso aqui, para vocês verem como vocês não foram treinados para olhar a questão com essa profundidade que eu ensino vocês a olhar.
Isso aqui vai servir, inclusive, para a carreira depois de vocês. Vocês, tiver 1 hora de trabalho, eles vão produzir o que vocês produziam antes em 6 horas. Por quê? Vocês vão olhar com eficiência. Eu vou falar isso aqui, vou dar aula para a gente em 3 segundos, 3 minutos da nossa matéria. Qual que é o número da lei da nossa matéria? 8.078,90. Beleza? A Constituição Federal foi promulgada quando? 88, antes, lembra? No artigo 1º do CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor. Oi, Nina! Paciência que eu tenho um cachorro de 18 anos, que tem 150 anos na nossa vida. É mais velho que vocês, tudo junto aí, meu cachorro. Tadinha. Enfim, o artigo 1º do CDC, no caput dele, menciona o artigo 5º da Constituição, o artigo 170, que fala dos princípios, lembra que a gente já teve uma aula sobre isso, e o artigo 48 da DCT, que é os atos das disposições transitórias e constitucionais. A DCT foi criada um pouquinho antes da Constituição. Lembra dessa historinha que eu contei para vocês? O legislador originário escreveu lá, no artigo 48, vai ter que ter um código aí que cuida do consumidor. Porque teve aquelas histórias antigas que eu acabei comentando que o consumidor, ele começou a ser protegido há muitos anos atrás. E veio a ser efetivado em 90 com a Lei 8.078 de 90. E o artigo 3º, que é o artigo, se vocês olharem, né, aí no artigo 3º, correto, considerando o artigo 3º e parágrafos desse código, toda pessoa física, jurídica, que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Se a gente usa produto ou serviço como destinatário final, é consumidor. Mas presta atenção aqui, se vocês não tivessem essa consciência na cabecinha de vocês aí, vocês poderiam errar. Porque tá falando aqui uma coisa, se vocês olharem, considerando o artigo 3º e parágrafos desse código, na verdade aqui era artigo 2º, tá errado o número do artigo da questão. Mas todo mundo acertou, eu acho que no escuro, nem percebeu, porque ninguém veio falar para mim, professora, o artigo que está falando na pergunta 5 é o 2º e não o 3º. Ninguém veio falar para mim isso. Porque dá uma olhada aí no vadimeco de vocês. O artigo 2º fala o que é consumidor. É a cópia do que está ali. O artigo 3º fala o que é fornecedor. Tá vendo? E não fui eu que cometi esse erro. Isso aqui é uma questão de concurso. Então, vocês precisam ficar ligados. É como vocês copiaram da internet, colaram aí, não deve ter feito diferença. Mas faz toda a diferença. Consegue anular uma questão de prova, de concurso, com isso. Eu mesmo, quando fiz a prova da ordem, gente, foram anuladas 4 questões. Eu passei naquele Jesus anula. Que a pessoa... Eu tirei 39, e aí eu tirei 42. Tinha ficado com 39 de novo, falei, não, assim, não vou ser advogado, não vou ser médico, não vou ser dentista, não vou ser nada nessa vida. Porque eu não podia ver sangue, e eu tinha passado, e aí eu fui pro direito. E aí anulou, a FGV anulou 4 questões, e eu chutei lá para 43 questões. É esse tipo de questão, tá vendo? Presta atenção nisso aqui que eu tô te mostrando. Faz sentido, entenderam? Posso passar para outra? Entenderam a pegadinha do malandro, não minha, das bancas? Sim. Você viu que legal, que interessante? Uma aula cada questão dessa, gente, uma aula. Por isso que é assim, que é um método de estudo para a OAB, resolvendo questão. Vai pagar R$700 no cursinho da FGV? Se você tem tempo para assistir as aulinhas e resolver questão, parabéns. Agora, se você é ser humano normal, resolver questão, desse jeito. 6. Quem lê a 6 para nós? Algum ouvinte aí que algum interno? Posso ler, professora? Por favor, agradecida. 6. Código Consumidor. Artigo 3º, inciso 2º. Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo,
mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? A resposta é verdadeira. Então, ali, vamos lá, porque eu sei de cor. Artigo 3º, parágrafo 2º. Então, lá. Está com o código lavagem de meio aberto aí? Senhorita, está? Ana Clara? Está com o vadimeco aberto? Tô sim, professora. Lê o artigo 3º e o parágrafo 2º apenas. Artigo 3º, parágrafo 2º. Fazendo favor. Ela vai ler o quê, gente? A lei seca. O que a prova fez? Uma paráfrase. O que é paráfrase? Falar em outras palavras a mesma coisa. Pode ler. O serviço é qualquer atividade? Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. Exatamente. Vamos lá. Verdadeira. Aqui está falando do serviço. Salvo as decorrentes de relação trabalhista. Embaixo do vadimeco tem as súmulazinhas para ler. A gente não vai ler agora. Só para vocês olharem para o vadimeco de vocês e começar a se familiarizar com as súmulas que conversam. Dá uma olhada ali. Então, serviço. Eu presto serviço, sou advogada. Beleza? Serviço educacional, serviço de qualquer coisa. Se você utilizar como destinatário final, é conciliação de consumo. É qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração, ou seja, não é de graça, inclusive natureza bancária, financeira, crédito seguritário. A gente leu em alguma aula, se não foi com vocês, foi com a outra, que quando tiver ação que envolve plano de saúde, aplica o Código de Defesa do Consumidor, que quando tiver ação que tem como parte seguradoras, essas partes de bancos, aplica o Código de Defesa do Consumidor. Por quê? Vocês entendem agora como é importante pedir a aplicação do CDC? Se não tivesse claro na lei o que aplicava ou não, a gente, sendo advogado do réu, era mais fácil pedir para não aplicar, para aplicar só o Código Civil, porque não inverte o ônus, aquelas coisas todas. Fica mais fácil para o réu se livrar da responsabilidade. Aqui está falando salvo nas ações que tenha, alguma situação decorrente de caráter trabalhista. Então, se tiver alguma ação, só para vocês entenderem, que tiver um problema de má prestação de serviço, dano moral, mas se for no ambiente de trabalho, a área, o juiz do trabalho, ele que tem competência para julgar. Então, é isso que está explicando aqui. É igual que tem, eu expliquei assim para os outros alunos, igual tem a vara de criança, da infância, tem a vara do juiz penal. Estou usando os termos mais simples para compreensão. Enfim, o negócio é que eu explicar para vocês. Se eu falar muito técnico, vocês ficam boiando. Eu já expliquei que para mim é mais interessante quem é conciso. Existe o juiz federal, existe o juiz da vara comum, existe o juiz da vara de família e existe o juiz trabalhista. Isso aí é competência em direito processual civil. E essas competências especialistas, elas têm prioridade. Então, o juiz trabalhista, que vai olhar uma causa, um problema, que também envolve algum tipo de prestação de serviço, exemplo, ele vai se sobressair. Ou seja, se tiver uma relação de trabalho, que é onerosidade, habitualidade e subordinação, que são os requisitos da CLT para você ser trabalhador, tem que bater ponto, recebe um salário, tem hierarquia. É o juiz do trabalho competente para julgar um problema dessa relação, mesmo que seja alguma coisa de consumo, algum dano moral, ele é o competente. É isso que está falando ali. Exceto se esse serviço acontecer num lugar que tem a ver com leis trabalhistas. Como que pode, né? Uma linha, dá para dar uma aula em uma linha da lei. É isso aí. E a gente que lute, né, para aprender a ler tudo isso aqui. Agora, uma outra alma misericordiosa vai ler o 7. Questão 7.
7. Qual a definição jurídica para produto? A. Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. B. Produto é qualquer coisa fungível ou infungível, desde que móvel. Vai lá, Luma, no artigo 3º, no parágrafo 1º. Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. Tá. Vamos lá, a questão. Produto é qualquer bem, móvel, ou seja, que se mexe, gente, é redundante, mas tem gente que não sabe, uma época eu não sabia. Móvel ou imóvel, material, celular, imaterial, dinheiro, pecúnia, saca de soja, essas coisas. Não vai saber quando vai valer o ano que vem. Vai estar valendo R$500, pelo jeito que está agora, né? Quase R$200. Produto é qualquer coisa fungível ou infungível, desde que móvel. Vamos ver aqui. Produto. Tá vendo? Aqui é que não tá grifado na nossa questão aí, mas é a A correta. A B tá incorreta porque tá limitando só ao bem móvel, né? É qualquer coisa fungível ou infungível, desde que móvel. Nada a ver aqui. Pode ser também móvel ou imóvel. Fungível, infungível, insubstituível, né? Fungível que você pode substituir. A correta ela é a cópia exata do parágrafo 1º. Produto é qualquer bem móvel ou imóvel. Beleza? Nossa, essa 8 é muito facinha. Pode ler aí também, por favor? Com relação aos direitos do consumidor e ao CDC, julgue o item a seguir. O direito do consumidor é um direito e garantia individual no Brasil. A resposta é certa. A gente já viu isso, gente, nas nossas outras aulas, só para vocês lembrarem. Direito do consumidor está dentro da Constituição, então é uma garantia do Brasil. Lá no artigo, que a gente já viu várias vezes, primeiro do CDC, 170 da Constituição, no caput aqui, ó. Artigo 5º, inciso 32, que a Letícia leu, artigo 170, inciso 5º da Constituição Federal. Então, o direito do consumidor é um direito e garantia individual no Brasil. Agora a 9. A 9 vai ter que dar uma respirada, hein? Deixa eu ver como é que é, quais são as corretas aqui. Tá para não... 1, 2, 3. Tá bom. Quem pode ler a 9? Se não for ler ninguém, a Luma vai ler. Se alguém quiser ler, se manifeste. O cálice para sempre. Não cálice não, gente. Tô brincando. Por favor, alguém quer ler a questão? A 9? A questão vai dar um trabalhinho para explicar. Vocês saem do Big Brother. Eu nem sei o que passa na TV, gente, agora, mas tô brincando. Maria, Mariana, Mislene, Nádia, Juliana. É que eu leio, Bruno. Alguém pode ler para nós aqui? Eu vou ler aqui, então. 9. Relativamente à Lei número 8.078, de 1990, Código de Defesa do Consumidor, julgue os itens a seguir. Número 1. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Para só um pouquinho. Isso é a cópia exata do artigo 2º que a gente já leu várias vezes. Concorda? Pessoa física ou jurídica que usa produto ou serviço como destinatário final. Ponto. Pode ler o inciso 2º, por favor? Mari. Inciso 2º. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informação insuficiente ou inadequada sobre sua função, sobre sua fruição e riscos. Para só um pouquinho aí. Aqui, nós estamos falando
Fornecedor de serviço responde, independente da existência de culpa. Prestem atenção nisso daqui. Artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, leiam. Em nome do Senhor Jesus Cristo, isso aqui é má prestação de serviço. Isso aqui é ato ilícito. Se alguém bater no carro da sua mãe na rua, é ato ilícito. Se a TIM cortar o seu telefone, a Vivo, ficar com problema na internet, eu dando aula aqui, pago 30 mega e cai a internet. Má prestação de serviço. Mas, doutora, caiu o poste aqui da MT Telecom. Não posso usar palavrão, mas, enfim, não tem problema, o problema é deles. Independente de culpa, eles têm que reparar os danos. Isso é uma prestação de serviço. Isso. Então, vai ler o artigo 14 para mim, do CDC, o caput. Segura aí, Maria, que você já volta para ler. Alguém lê para mim o artigo 14 do CDC. Eu vou ficar sem respirar até alguém ler. Se eu desmaiar aqui, culpa é de vocês, essa aula está sendo gravada. Sério, gente. Alguém lê aí o artigo 14? A Mari já está lendo a prova, tem que ser outro. Todo mundo tem boca aqui. Eu sei que eu não tenho nenhum aluno deficiente nessa aula. Artigo 14. Por favor, obrigada. Fornecedor de serviço responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados ao consumidor, por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Tá bom aí, Ita? Só um pouquinho. Então é isso, gente. Ali tem outras situações, só para entender a questão. A Mari estava lendo e é uma afirmativa correta. As corretas dessa questão é 1, 2 e 3. Então, vocês já vão olhando essa prova com esse olhar. A gente aprendeu agora mais a fundo o que é má prestação de serviço. Se alguém escreveu o seu nome indevidamente, má prestação de serviço. Se você paga lá R$50 de celular e no outro mês troca para 100. Você tem um plano na TV da sua mãe e depois aumenta. Má prestação de serviço. Independente se o atendente tirou a promoção. Independente se o atendente passou a informação errada. Independente se o sistema do fornecedor deu problema. O fornecedor responde, independente de culpa. Tem que reparar os danos causados por defeitos relativos ao quê? Prestação de serviço. Eu estou dando o exemplo da telecomunicação. Bem como informações insuficientes. Você liga lá e fala assim, quero cancelar a minha internet porque eu vou mudar para sei lá onde e não tem. Ah, então tá bom, senhora, não vai ter multa rescisória. Né? Por causa que vai mudar e cobra multa rescisória. Mesmo que as informações, né, forem insuficientes, forem inadequadas sobre a fruição do serviço, mesmo que o cliente tivesse que pagar a multa, você entende? Tem uma gravação, um protocolo falando que a sua mãe só cancelou a internet porque não ia pagar os R$500 de multa porque não pega a internet em outro lugar. Uma prestação de serviço. Já era dano moral. Mas tem que provar, porque se você só falar, o juiz não vai acreditar. Entendeu? Mari, continua, inciso 3º da prova, por favor. Produto é... Sim, produto é qualquer bem móvel ou imóvel, material ou imaterial. Produto é, já li também, está lá no parágrafo 1º do artigo 3º, que a gente já leu com a Luma. É qualquer bem móvel ou imóvel, material ou imaterial. Tranquilo. Agora vamos respirar fundo, porque a alternativa 4 é uma alternativa incorreta. Pode ler a 4. Inciso, né, ali, 4. Inciso 4. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem comprovada a culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmula, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.
Valeu. Ó, gente, valendo um barril de 50 litros de chopp. Por que está incorreta essa questão que eu falei antes para vocês? A gente leu o artigo ali. Por que essa está incorreta? Vamos ler respirando ali. Alguém, eu não vou... Depois que alguém acertar, eu vou explicar, obviamente. Mas leiam aí e vê por que está incorreta essa. Fabricante, produtor, consumidor é a mesma coisa que fornecedor, gente. Eu vou dar para vocês 30 segundos. 30, 29, 28. Não gosta de chopp, a gente pode dar vinho também. Independente de culpa. Exatamente. Exatamente. Porque o resto... Obrigada, Mariana. Tá exatamente igual ao artigo lá que a gente viu 14, que é o fornecedor de serviços. Entrou dentro da cabeça de vocês, comerciante, fabricante, produtor. Quem está fornecendo o produto ou serviço é fornecedor, tá? É a cópia ali do artigo 14. Só que responde comprovada a culpa. Aí, de repente, cai aqui a nossa aula, fico sem dar aula para vocês, a Unique vai e manda embora, porque eu não dei aula para vocês, eles ficaram muito putos comigo. E aí, eu falo que caiu a internet e não consigo provar, porque não tinha protocolo, etc e tal. Exemplo bem hipotético, né? Nossa Senhora. Vai acontecer a má prestação de serviço? Sim. Se eu compro, mesmo se não for comprovada, né, que a responsabilidade da queda foi deles, também é responsável. Tem que dar direito em ensejo aos danos morais. Respondem independente de culpa. Aqui está falando comprovada a culpa. O que é isso aqui, gente? Só para vocês entenderem. Sabe quando tem aquelas acidentes de trânsito, o engavetamento? Você é o terceiro lá no carro de trás. Você tem culpa que o da frente parou e não estava com a distância, etc e tal? Não tem. Mas a gente chama de culpa concorrente no direito civil normal. Só que isso, no direito do consumidor, não existe. Ou a culpa é do fornecedor, ou a culpa não é do fornecedor. Não existe. Ai, que foi o carro B que empurrou em mim e bateu aqui, então a culpa não é minha. Esse raciocínio de civilista, engavetamento de carro. Aqui em Primavera não tem muito, mas às vezes bate uns 3, 4 carros naqueles rotatórios lá que ninguém respeita. Ato ilícito, certo? Alguém cometeu alguma coisa errada, só que a culpa concorrente, porque todo mundo tinha que ter aquela distância, eu não sei o nome que fala, de frenagem, etc e tal. No direito do consumidor, mesmo que a culpa não seja do fornecedor, caiu um raio, choveu no Mato Grosso tanto que não dou os negócios, não importa. Eles têm que ter se precavido já de ter esse tipo de problema, por exemplo. E vai reparar os danos ao consumidor, independente da culpa. Isso é uma prestação de serviço. Olha que lindeza. A alternativa correta é a 1, 2 e 3. Dá uma respirada, fazer uns polichinelo. Fazer uns burpee para acordar. Uns burpee. Pessoal do CrossFit, da religião CrossFit, eu falo. 10. Vamos ler a 10 lá, por favor. Dá pra botar, galera. Alguém pode ler a 10? Nos termos do Código de Defesa do Consumidor, A. As pessoas jurídicas de direito público não podem ser consideradas fornecedoras. B. Somente estes personalizados, isto é, pessoas físicas ou jurídicas, podem ser considerados fornecedores. C. A pessoa jurídica não pode ser considerada consumidora. E D. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que hajam intervindo nas relações de consumo. Essa é certa, a D. D de dado. Aqui, a gente já leu essa questão algumas vezes, a gente vai ler de novo aqui. Artigo que é de consumidor aqui, pessoa jurídica não pode ser... Tá, vamos lá. A.
Pessoa jurídica de direito público não pode ser considerada fornecedor. Tá vendo que é a mesma pegadinha lá de cima? Bem, pessoa jurídica de direito público pode sim ser considerada fornecedor. Tá lá, ó. Fornecedor é pessoa física ou jurídica. Ponto. B de bola. Somente entes personalizados podem ser considerados fornecedor. Errado. Pessoa jurídica lá, ó, fornecedor. É pessoa física, jurídica, pública, privada, nacional, etc. Tudo que é muito... não é excludente que fala. Redundante também não é, não lembro a palavra. Mas aqui, essas palavras que contêm somente, independente, exclusivamente, palavras que são muito enfáticas, tipo nunca, que é uma palavra muito forte, dentro de uma questão é muito difícil no direito, gente. Tem que tomar cuidado. Porque no direito tem sempre aquela teoria eclética, a teoria mais ortodoxa e a teoria híbrida. Vocês entendem? Alguém está falando comigo? O famoso depende, a senhora fala? Isso, tá baixinho o som. Fala mais alto, Felipe. É o salvo. O famoso depende. Isso, depende, exato, exatamente, isso. Estava esquecendo. Você pode perceber que a B é isso aí, a C. Pessoa jurídica não pode ser considerada consumidora, bem falso. Mas vocês percebem o quê? Vocês entenderam bem o conceito de fornecedor e de consumidor, então a prova ficou fácil. Mas se alguém não soubesse que pessoa jurídica podia ser consumidor, poderia errar bastante na prova. E a D de dado, que é o parágrafo único do artigo 2º, é exatamente isso. Equipara-se a consumidor, a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. O que é isso mesmo? Um exemplo que eu dou bem bobinho sempre é se tivesse uma indústria aqui no meio da cidade contaminando nossa água. O Ministério Público entra com uma ação para todo mundo. Não sabe quantas pessoas provavelmente se contaminaram, é indeterminável. Mas essa coletividade equipara-se ao consumidor. Então, aplica o CDC. Enfim, é só um exemplo que eu já dei, só para explicar essa questão aí. E aí, gente, resolver uma prova. Resolver a prova nível hardcore, hein? Não é nível Nutella, não, hein? Isso aqui é resolver prova. Faz sentido para vocês? É mais tranquilo, né, gente? Na verdade, é eficiente a palavra. Se a gente estudar agora aqui mais uns 20 minutos, que eu continuar da peça, vocês conseguiram alcançar um grau de profundidade da matéria que não teria outra forma de eu alcançar se não fosse resolvendo questão mesmo. Assimila mais, né, professora? Assimila, exatamente. A gente acaba tendo mais amor pelo cérebro. Não é aquela repetição de ficar lendo com o artigo, né? Por exemplo, falou lá, ó, gente, Geisla, né? Lê o artigo 3º, lê o artigo 4º, lê o artigo 5º, lê o artigo 6º. Vocês já estão no Instagram, Facebook, já ligou a TV, já tirou o chinelo, porque não prende a atenção. Eu, antes de dar aula para acadêmico, eu dava evangelização para criança de 5 anos. Então, a mesma metodologia que vocês... Eu não tenho filho, né? Eu tenho um cachorro, só idoso. Que a gente aplica com criança de 5 anos para prender a atenção é com adulto, gente. Para fixar. Como é que você vai... Você vai falar, dá para uma criança de 5 anos, pega o lapisinho aqui e pinta um negocinho. Vai pintar a cara, a parede, a cara da professora, vai bater no coleguinha. Ele não vai assimilar, ele não vai entender a mensagem. E do mesmo jeito, como a gente foi criado dessa forma, adulto, a gente também tem esses vícios. E a gente não sabe. Então, uma forma de você fixar o conteúdo em qualquer disciplina é resolvendo questão, mas assim, sem roubar de você, sendo honesto, que seja agora, deu 1 hora de resolução de 10 questões. Se estiver estudando para alguma prova, suficiente, gente. Vai tomar um banho, vai comer, vai dormir, o cérebro, ele processou a quantidade suficiente para uma assimilação de qualidade, vocês entendem? Não precisa ficar 5, 6, 4 horas, está morto do trabalho, cuidou das crianças, fez comida, jogou bola, passeou o cachorro, lavou o banheiro. Não, não pode, meia hora, 5 questões por dia, é suficiente. Não é fórmula mágica, é constância.
Todo dia estuda um pouco, vocês vão conseguir compreender mais. Se pegar uma prova dessa aqui, eu tenho certeza, desse tipo de questão lá na frente, cai na OAB Consumidor também. Não vão errar. No final da nossa matéria, nossa disciplina, eu vou fazer questões, assim, para ver se vocês não lembram. Vão lembrar e não vão errar. Por quê? Porque entenderam. Não entrou por um buraco do ouvido, assim, saiu pelo outro. Entende? É muito legal. Alguém mais quer dar o feedback, se achou legal? Show, professor. Acho super massa suas aulas, tanto é que dificilmente eu perco uma. E eu adoro aprender assim, que eu estudo para concurso dessa mesma maneira que a senhora fez aí, né? Então, tipo assim, eu consegui aprender muito da matéria em pouco tempo, estudando bem menos do que as demais matérias. Exatamente. Essa é a chave, Felipe. Essa é a chave, gente. As matérias que vocês têm mais dificuldade, não é que tá errado. A gente aprendeu na escolinha, aprender ABC, juntar as sílabas e depois as palavras. Eu, Franciele, entendo que a gente pode aprender diferente. Eu preciso aprender o que eu preciso aprender com foco. É assim que é na advocacia. Eu dou uma petição inicial para o Felipe, para a Poliana, para qualquer um de vocês, de um caso vício de consumidor. Igual eu vou ensinar vocês ainda na próxima aula ou na outra. Defeito oculto no carro, tem no escritório. O Toyota novo com 6 meses apareceu o chassi todo derretido. Você vai procurar, vai ler CDC inteiro, gente? Não vai. Vai procurar jurisprudência sobre esse tema. Aí você vai ver os artigos que os juízes usam. Aí você vai pesquisar um pouquinho na internet. Mesmo raciocínio, acabou. A forma que eu estou explicando para vocês da minha matéria, e agora eu vou um pouquinho na peça, agora, para a gente não ficar muito tarde, é a forma que vocês vão aplicar em qualquer área. É com eficiência, é com forma concisa, é objetivo. Enfim, eu sou suspeita para falar, porque eu gosto demais. Então, agora fecha a prova e abram a indenizatória modelo juizado especial, que a gente parou. Eu acho que foi dando moral. Abre lá, gente, que eu vou pegar, tomei tudo no meu Gatorade, vou pegar uma água aqui. Quem não tiver a prova, porque tinha aluno que não estava comigo ainda, viu, na primeira aula. Tá lá no AVA, na primeira unidade, modelo, ou se não tiver lá, manda para a galera no grupo, que agora eu não lembro, vai que eu não coloquei. Eu sei que sempre o material de apoio tá lá, obrigatoriamente. Agora, esses adicionais eu não sei. É indenizatória modelo juizado. Quem não tem aí se manifesta que alguém vai mandar para você. Vou pegar uma água aqui. Tem que ter esse material, hein? Voltei, galera. Todo mundo com a peça aí? Sim, vou chamar um caboclo aí com a lei, não vai tacar a peça. Eu vou tirar d'água da sala, hein? Vou dar 0. É brincadeira, tá, gente? Eu faço piada. Sou uma pessoa muito sensata. Mas tem que fazer umas piadas, porque senão vocês ficam aí só olhando as mortes do Covid na internet. Alguém lembra onde a gente parou? Eu acredito que foi... Eu acho que eu falei da inexistência do débito. Foi no dano moral que eu parei? Página 3.
Porque para mim tanto faz voltar, não, entendeu? Eu só quero saber onde eu parei com vocês, porque a última turma eu tinha parado um pouco mais na frente. Foi dando moral? Todo mundo abriu a peça, posso continuar? Estou procurando aqui, professora, só um minuto. Beleza. Tá na conversa de nossa, lá dos líderes. Alguém manda lá do grupo pro Felipe, mostra lá onde tá. Reenvia lá no grupo, manda pra galera. Vocês não acharam? É aquela peça indenizatória, modelo ajuizado, professora? Exatamente. Manda pros amigos, se vocês não... Enfim. Porque a galera tá aí, nem todo mundo tava na sala nesse dia. Vou começar então, galera. Silêncio é uma prece. Pode começar, professora. Alguém não tem, gente? Alguém não tiver, beleza. A gente vai se ajudando. Vamos lá. Vamos aqui, porque não fica puxado. Eu vou pensar uma outra aula. Alguma coisa bem legal também para vocês. Que não adianta eu ir pegar a peça inteira, porque ainda não deu conteúdo. Então, vamos por partes. Vou falar um pouco do dano moral, que eu já falei com vocês na aula, já falei um pouco na prova, e aí a gente vê na prática a peça. E sextou em quarentena. Falei, gente, o bom de eu dar aula de sexta-feira em quarentena, não, né? Em lockdown é que vocês estão aí. Porque normalmente dava essa hora, não tinha ninguém online. Eu dei um semestre passado, foi sexta ou retrasado? Não sei agora, que eu dei previdenciário. Eu dei presencial na Unic, uma parte, falando isso, quem não teve aula de previdenciário comigo, o próximo semestre vai ser comigo. Previdenciário. E minha especialidade, tem uma paixão muito grande, vocês vão adorar. E aí os alunos têm um bar na frente da Unic, Bahrein. Aí estavam lá, os guris. Tinha gente que chegava só para assinar a chamada, eu falava, ô senhor, depois não passa na prova da OAB e não quer, que é milagre. Aí não tem professora Franciele, tem que pagar uma mentoria individual de 1 hora para ajudar a pessoa a pensar. Aproveita agora. Está incluso na mensalidade, meu cérebro aqui para vocês. Brincadeiras à parte, gente, só para dar uma desbaratinada do peso do dia, né? Que essa semana foi uma semana um tanto atribulada energeticamente aí para o planeta, para todo mundo, eu acredito. Então a gente tem que fazer umas piadas de forma responsável para dar uma risada. Dando moral, então, ali, gente. Eu vou pedir, pode ser você ler aí, Felipe, a peça, e depois aí a gente vai revezando se alguém mais quiser ler. Você vai ler para mim dando moral inteirinho. Depois eu vou explicar. Eu já expliquei, mas eu vou ratificar, vocês vão ver o robozinho que vocês vão virar ninja. Dando moral. Beleza, professora, vou ler aqui. Dando moral. Tá bom o volume aí? Tá ótimo, olha. Tá. Dano moral causado ao reclamante deve ter a sua reparabilidade plena, de modo a compensar os valores atingidos pelo evento danoso, servindo também de desestímulo à prática de atos ilícitos semelhantes, encontrando amparo desde a nossa Carta Magna até a profusa legislação infraconstitucional. Professora, só uma observação. Assistindo a aula de Direito Civil, é disso aqui, então, que o rapaz fala que quando a gente aplica alguma pena a alguém, alguma sanção, por exemplo, no âmbito do Direito Civil, né, que a pessoa tem que pagar ali um dano moral, esse dano moral ele é mais educativo, vamos assim dizer? Exato, eu vou explicar isso, parabéns, eu vou explicar. Termina de ler aqui, Felipe, por favor, esse ato ilícito, e eu vou explicar. É que essa peça é uma peça do meu escritório antiga, um pouquinho antiga assim, 1 ano atrás. Deu tudo certo, mas
o objetivo do dano moral é punir o infrator e ressarcir a vítima. Isso, normalmente, eu coloco no tópico de quantum, que é o valor da canetada, a reparabilidade em valor monetário. Exatamente isso. Lê ali que eu vou explicar para você, fazendo favor. Beleza. Artigo 927. Aquele que, por ato ilícito, artigo 186 e 187, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Constituição Federal, artigo 5º, no inciso 10. 10. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. O novel Diploma Civil, em seu artigo 186, também assegura a devida reparação pelos danos causados. Artigo 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar o direito ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano. Pois bem, doutor. E lê essa parte também? Pode ler. Douto julgador. Pois bem, douto julgador. No caso em comento, não há a mínima dúvida de que a reclamante sofreu danos morais em razão de uma falha na prestação de serviço pela reclamada. Vale ressaltar que o reclamante está recebendo ligações, SMS e e-mails de cobrança absolutamente inapropriados. Tá, espera só um pouquinho, eu vou explicar agora, Felipe. Veja só, gente. O dano moral, igual a redação do Enem, gente. Tá faltando aqui, mas para complementar, dano moral é isso, isso, isso. Aí eu explico aqui, nessa peça, que o dano moral do cliente, que é inscrição indevida, que ele pagou uma conta e estava paga e a empresa reclamada, a ré, inscreveu o nome dele, deve ter reparabilidade plena para compensar os valores atingidos. Quando a gente fala de Código de Defesa do Consumidor, dentro da lei do Código de Defesa do Consumidor está a lei civilista e a lei processual civil. Por isso que ali a gente está citando nessa peça, isso aqui é um modelo, tá, gente? Isso aqui não é a peça perfeita do mundo, o vocabulário é bem simples, vocês vão achar a peça bem mais complexa, mas assim, isso que eu estou passando para vocês funciona na prática. Imagina do outro lado da moeda. Eu aprendi a olhar isso porque eu tenho gestão de empresa, né? Eu tenho mentor que me ajuda. Eu devo ter uns 300 a 400 clientes, 130 processos protocolados. Mas se você, Felipe, Poliana, Letícia, Marcelene, Aline, todo mundo que está aí, são meus clientes e vão lá para eu atender, vocês não têm noção disso. Vocês acham que eu só estou a serviço do seu processo, por isso que fica mandando mensagem, por isso que eu tenho hoje uma equipe que cuida do meu celular, do meu WhatsApp, no Instagram, etc e tal. Da mesma forma é o juiz, gente. O juiz de direito, ele tem assessor, que são as pessoas que ajudam ele, os estagiários deles. E eles têm um monte de processo para analisar por dia. Se você estivesse no lugar dele, não ia ser mais legal, interessante, proveitoso, pegar uma peça que ela fosse clara, objetiva e concisa? É isso. A gente tem que, isso aí está na Bíblia, né? Se é cristão, e tem que amar o próximo como a si mesmo. A gente vai ter que fazer com o coleguinho o que gostaríamos que fizessem com nós. Então, quanto mais claro, objetivo e conciso, é isso. Não precisa ficar falando o juridiquês, doravante, includo excelentíssimo senhor doutor, essas palavras. Vocês vão aprender o léxico com o tempo. Vocês têm que entender a jurisprudência. Mas na hora da prática, para mim, o mais simples é sempre mais efetivo. Ali, ó, artigo 5º da Constituição Federal está falando que tem que reparar se tiver danos. O artigo 927 do Código Civil também, que é infraconstitucional. Artigo 186 e 187 do Código Civil também. Porque quando não está na seara do consumidor, é ato ilícito. Má prestação de serviço dentro do direito do consumidor. Fora do direito do consumidor, tipo um acidente de trânsito, ato ilícito. Tem que reparar. Fundamento com tudo isso, por quê? Não no caso de juizado, eu já estou falando de processo. Mas na justiça comum, se eu quiser levar um processo meu até Brasília, STF, ou até Brasília, STJ, eu tenho que ter arguido matéria federal e constitucional. Matéria federal é o quê? Direito do consumidor é direito infraconstitucional, está abaixo da pirâmide do Kelsen.
Artigo da Constituição é constitucional. Então, se a gente não falar na petição inicial, perdeu o Playboy no direito. Depois não tem como ficar falando. Extra petita. Então, não dá. O que é extra petita? Você não pode pedir coisa que não está na petição inicial. Então, é melhor colocar de forma simples do que não colocar e depois perder o direito do cliente. O advogado não mata o cliente igual um médico, um engenheiro que derruba um prédio, mas você perde o direito do cliente. Quando a gente comete um erro processual, eu falo isso não é para assustar, para a gente estudar. A gente faz coisa julgada. Coisa julgada é quando a gente faz um processo, uma inscrição indevida da sua mãe, por exemplo, digamos que por algum motivo aconteceu algum problema e perdeu o processo. Não pode entrar de novo com o processo, ter o trânsito julgado. Pelo princípio da segurança jurídica. Existem exceções do direito previdenciário, mas não vou falar aqui, senão eu vou ficar louco. Mas é por isso que tem que tomar cuidado. A petição inicial, ela é o coração do seu processo. Se faltou uma pecinha, lá na frente não vai funcionar e não tem como remendar. Só tem como fazer emenda à petição inicial no começo do processo. O quanto, isso aí vai estar no quanto. Deixa eu só ver, Felipe, se está aqui no quanto. Você não pediu? Eu só vou ler aqui para ele, porque a gente não vai chegar nisso aqui agora, que eu vou ler só a parte da prestação de serviço, né? Mas é isso mesmo. Tá ali mais embaixo. Quem pode ler ali a má prestação de serviço, que é o artigo 14 do CDC na peça, para eu explicar, e a gente encerra. Não vou falar tudo aqui, porque eu não ensinei tudo para vocês. Pode ler aí alguém? Pode ser o Felipe, a Letícia, a Luma, a Marcelene, todo mundo que está aí prestando atenção, pode ler, gente. Artigo 14, professora? A peça, tem a peça? É que artigo 14 está na peça, má prestação de serviço. Uma vez estabelecida a relação consumerista. Está na letra B ali. Logo depois. É, B de bola, página 4 do PDF. Uma vez estabelecida a relação consumerista, importante é aplicar a má prestação de serviço conforme artigo 14 do CDC. Artigo 14. O fornecedor de serviço responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação do serviço, bem como informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco. Pode ler tudo? Deixa eu ver. Lê até essa página 4 no final, daí eu vou explicar. Resta-se evidente. Não entendi, professora? Pode ler, pode continuar lendo a página 4. Pode ler. Tá. Resta-se evidente que, quando o fornecedor presta serviços, fica inteiramente responsável pelos danos que gera Desculpa. Nada, tudo certo. Pelos danos que gera aos usufrutuários de serviços, independente de culpa pelos danos causados ao consumidor. Ou seja, mesmo se tratando de danos moral e pissa, tá certo? Em repsa. Repsa. Isso, o reclamante aponta o nexo de causalidade. Quinça aconteceu por culpa exclusiva do reclamado. Haja vista que o consumidor somente foi importunado com a ida ao reclamado ao PROCON, porque o reclamado continua mantendo as cobranças indevidas da dívida paga. Isso, paga, tá errado. Só um pouquinho, vou explicar aqui, a gente já leu hoje na prova, de novo, o que é má prestação de serviço, que eu expliquei, que o fornecedor responde independente de culpa, lembra? O que aprendeu aqui que eu vou trazer de novo para você? Quando fala de dano moral in repsa, é dano moral com responsabilidade objetiva, que é o artigo 14. Então, a jurisprudência, os doutrinadores, criaram um nome em latim, que é in repsa, ou seja, o fornecedor sujou o nome do João da Silva
mesmo que o problema foi do sistema dele, ele vai ter que responsabilizar, indenizar esse dano, independente da culpa. E o que eu coloco na peça? Fala assim, excelência, apesar do dano moral ser in repsa, responsabilidade objetiva, o reclamante mostra qual que é o nexo de causalidade. Lembra no direito penal que só tem o crime, se aconteceu o fato, o homicídio, se aconteceu o fato, né, a morte, ou a lesão corporal, o fato. Então, o dano moral em repsa, normalmente, você não precisa comprovar esse fato, mas aqui na peça eu mostro para o juiz, eu falo, juiz, o autor, que é o reclamante, ele teve que ir no PROCON, ele estava recebendo ligações indevidas, SMS, conforme os prints no processo anexo. Então, apesar de eu, consumidor, não precisar provar a situação, porque tá lá, mostrei no processo, né, que estava paga de a dívida, estava inscrito, ainda assim eu vou mostrar. O que o juiz fez na sentença, uma hora eu vou conseguir mostrar isso para vocês, acho que deu R$4.000 de dano moral esse processo, mais 4.000 e pouquinho da declaração da inexistência do débito. Então, o cliente teve um êxito de quase R$10.000, assim que vocês têm que pensar. Ele deixou de pagar quase 5.000, porque estava, em tese, inadimplente, e ganhou 4.000 de dano moral. Entende? Então, é bem interessante esse tipo de raciocínio. Aí eu coloco ali na peça, em ordem, os documentos, bem claro para o juiz ver, que ele está recebendo as cobranças indevidas. Esse é um caso concreto específico. Às vezes, mandaram carta para o seu cliente, mandaram um e-mail. Aqui foi SMS. Escutei um barulhinho esquisito, mas tá tudo certo. Tô aqui online ainda. Vai na página 5. Termina de ler para mim, por favor. E tá lá. Frisa-se. Pode ler? E tá lá, tá vendo? Tá aí? Oi, professora, eu tô sim. Então, lê para mim, por favor, a próxima. Frisa-se que neste pleito, ou seja, neste processo, continua. Frisa-se que neste pleito trata-se de má prestação de serviços decorrente ao ato ilícito da reclamada, como demonstrado fato este que gera obrigação de reparar objetivo. Como se trata de responsabilidade objetiva, in re ipsa, tá certo? Certinho. O jeito que fala menos importa, mas eu tento explicar o que eu aprendi, né? É in re psa. Você junta, como se fosse no inglês, sabe? Psa. Como se fosse uma única palavra. Repsa, repsa, repsa. É a forma de pronunciar. Ah, sim, tudo bem. Como se trata de responsabilidade objetiva in repsa, ou seja, a presunção da existência de dano mesmo sem a comprovação material do prejuízo sofrido. Prejuízo este que nesta inicial foi demonstrado. Para isso, elucida-se que o desígnio do reclamante não é oportunista, já que ele não visa tirar proveito dessa situação. Ele é apenas mais um consumidor, insatisfeito com a prestação de serviço do fornecedor que efetuou uma venda em um cartão que o mesmo jamais recebeu. Doutor Juízo, imperioso demonstrar que o reclamante possui apenas uma inscrição indevida, que é a da reclamada. Pronto, vamos terminar isso aqui para vocês dormirem com mais um conteúdo na cabeça. Vocês lembram que a gente já leu súmula falando que tem que ter inscrição indevida, que a pessoa tem que estar com nome limpo. Exemplo, pega um cliente que chega aí, doutor, doutora, Pernambucana sujou meu nome, aí você puxa o extrato do CDL, a pessoa tem 55 inscrição indevida. Não gera dano moral se a pessoa estiver com o nome sujo. Porque que decoro que foi ofendido? Nenhum. Então, essa que é a ideia que a gente tem que ter. Outra aqui que eu coloco. Eu explico bem simplesinho para o juiz que o cliente, ele não quer se locupletar, ele não quer oferir vantagem.
Trata-se de má prestação de serviço. Ele é um consumidor que ele está insatisfeito. E eu ratifiquei que era a única inscrição dele. Certo? Só isso que tem que finalizar, falar aqui. E dano moral em reps é sinônimo de objetivo, igual eu falei para vocês. Até, mas não dá para. Eu já expliquei a teoria do tempo perdido com vocês. Acho que dá para terminar. Acho que até o ponto não vamos chegar, não, porque senão nem intervalo deles vão dormir aí na sala. Enfim, eu vou explicar. Aqui eu encerro, daí na outra aula a gente continua. Vamos fazer assim. Quem manda aqui sou eu, mouse. Eu que mando em você. Deu certo. Tá. Então até aqui tá tudo bem, gente? Entenderam? Quem tá ativo aí, tá entendendo? Tá fazendo sentido? Sim, professor. Sim, professor. Tá sim, prof. Opa, então tá bom. Então, obrigada. Vou só dar uma recapitulada e eu vou encerrar aqui, porque daí na próxima aula a gente vai falar das nossas... continuar a ementa da faculdade. Aí eu vou explicar jurisprudência e vou voltando para a peça aos poucos. Só para ratificar do Felipe, que ele perguntou da reparabilidade, eu vou explicar agora, porque isso é um conteúdo lá no final do curso nosso, tá? Quando a gente pede dano moral, a gente quer o dinheiro, resumindo, né? A pessoa bateu em você, xingou, calúnia, difamação, injúria também é ação civilista, tá? Mas não é consumidor, enfim. Bom, pode ser, se xingaram você lá dentro do mercado, pode ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor. Uma vez pegou um cliente, que ele foi no açougue, aqui na cidade, e aí disse que o açougueiro tratou ele mal. Mas, enfim, tem coisa que não dá para entrar, não tinha prova. O que a gente aprendeu hoje aqui, como é que resolve questão. Então, sempre código, independente da matéria que eu for dar para vocês, a aula vai ser sempre assim, vadimeco em matéria. Sempre estudarem dessa forma, para o que vocês querem. Né? Às vezes você fala assim, nossa, trabalho o dia inteiro, como é que eu vou ter tempo para estudar? Se vocês trabalham aí 8 horas para alguém e não tiver 1 horinha por dia para estudar para o sonho de vocês, eu não sei, né? O sonho de vocês que, mas vai demorar para passar, mas vai passar o tempo de qualquer jeito mesmo, então estudem para aquilo que vocês sentem sonho aí no coração, que uma hora vai dar certo, uma hora a conta fecha. No começo é difícil, mas vai ficando mais fácil e depois fica automático. Até vocês virarem né? Ficar muito fácil e aprender. Inclusive as matérias que você tem dificuldade, é da mesma forma. Estuda com eficiência, não tenha ódio da matéria. E nem do professor. A minha metodologia é minha. Provavelmente outros professores não têm essa metodologia e tá tudo bem, gente. Do mesmo jeito que vocês têm vários amigos que têm conceitos diferentes e vocês gostam deles, cada um tem um jeito de ensinar. E tá tudo certo. Não existe certo e errado, existe aquilo que funciona para o momento. Então, aproveitem o melhor que vocês podem aproveitar dos professores de vocês e essa época de pandemia para fazer as matérias que vocês podem, para pegar o canudo. Não sei que semestre, que vocês são vários semestres, né, de vocês. A gente aprendeu a resolver questões com a nossa prova, aprendeu na prática um pouco mais, né, das peças, do conteúdo que a gente aplica e a gente já está certinho com a matéria. Então, é isso. Assim, eu acredito que vocês conseguem ter mais eficiência, mais praticidade. É um tanto repetitivo? Eu sei que eu repito muito, mas assim vocês aprendem, né? Não tem jeito, não. Eu vou parar de gravar, porque daí dá para conversar um pouquinho com vocês aqui, até a aula baixar.